E nós vamos continuar discutindo esse clima político, a novidade de hoje, só que agora eu chamo para conversar o Paulo Pousonoff, que é comentarista aqui da Jovem Pan. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, e antes de nós começarmos a falar desse assunto, vamos ouvir uma fala do ministro Walter Braga Neto, né, que foi colocado aí na matéria do Estadão de hoje como que é o ministro da Defesa, né, que ele teria feito uma ameaça com relação às eleições do ano que vem, no caso de não haver aprovação do voto impresso. Vamos conferir. Hoje foi publicada uma reportagem na imprensa que atribui a mim mensagens tentando criar uma narrativa sobre ameaças feitas por interlocutores a presidente de outro poder. O ministro da Defesa não se comunica com os presidentes dos poderes por meio de interlocutores. Trata-se de mais uma desinformação que gera instabilidade entre os poderes da República em um momento que exige a união nacional. O Ministério da Defesa reitera que as Forças Armadas atuam sempre e sempre atuarão dentro dos limites previstos da Constituição. Mas o ministro defendeu, ministro Walter Braga Neto, o voto impresso. A discussão sobre o voto eletrônico auditável, por meio de comprovante impresso, é legítima, defendida pelo governo federal e está sendo analisada pelo Parlamento brasileiro, a quem compete decidir sobre o tema. É isso. E aí, Paulo, como é que você viu essa discussão toda? Foi uma matéria do Estadão que reafirma todas as informações que foram colocadas. Arthur Lira também se manifestou, disse que não recebeu qualquer ameaça, né? Disse que o pleito vai ocorrer no ano que vem, pelo voto popular, secreto e soberano, mas a discussão está colocada, né? Pela manhã eu levei um susto aí ao ver essa matéria do Estadão. Logo foi desmentido, né? O vice-presidente Mourão também gritou lá quando ele estava entrando no Palácio, mentira. Essa questão do voto auditável, a gente vai ter que encontrar alguma forma de pacificar isso até as eleições de 2022. Eu não consigo enxergar uma saída pacífica e democrática neste momento sem que essa questão do voto auditável a gente chegue finalmente a algum tipo de consenso. De repente, não dá para aplicar nas próximas eleições por uma questão aí mesmo de tempo, ou custos, então fica uma promessa para as próximas eleições. Em algum acordo a gente vai ter que chegar com relação ao voto auditável, porque senão não tem saída. Você falou em esgarçamento, né, das relações entre os poderes, e aí eu vejo também o papel da imprensa nessa notícia hoje dada pelo Estadão. O Estadão banca a informação, apesar das negativas aí do ministro Braga Neto e do Arthur Lira, e eu fico aqui me questionando, e é só um questionamento mesmo, mas qual o sentido, né, de dar uma notícia dessa nesse momento em que a temperatura lá em Brasília já está quente, sem que se a notícia não for realmente verdadeira. Então, é uma aposta ali jornalística, e eu acho que a gente tem que ver um pouco, nós da imprensa, né, um pouco de autocrítica também, o nosso papel de responsabilidade nesse momento também, para a gente não ficar colocando mais lenha na fogueira, né? Apesar de ser muito interessante, muito divertido até vir aqui e conversar sobre tudo isso, mas eu acho que o nosso cenário está ficando um pouquinho perigoso. Eu levei o mesmo susto que você. Quando eu li a matéria, vi a repercussão nas redes sociais, e me chamou a atenção, inclusive, alguns comentários, que seria assim, se o ministro fez não fez a declaração, ele deveria desmentir como aconteceu de fato, não é? Ele não desmentir, não teria de ser demitido, porque afinal nós estamos numa democracia e seria inaceitável esse tipo de ameaça ao Congresso, não é? E ameaçando a não realização das eleições no ano que vem. Agora, o Estadão reafirma as informações, não é? Acho que essa discussão ainda vai prosseguir. Agora, Paulo, é um negócio muito complicado. Eu conversava com o Antônio Flávio Testa, você estava acompanhando a nossa conversa, porque se colocou na sociedade essa preocupação com relação ao risco ou não de alguma interferência, de fraude nas eleições. É uma coisa que a maior parte da população não pensava e começou a pensar a partir dessa insistência. E parece a repetição de uma situação que nós tivemos nos Estados Unidos, sendo que lá eles não têm o mesmo tipo de sistema de voto.
não é? Lá é porque o voto foi pelo correio, mas parece a repetição de uma situação que nós vimos que chegou numa situação limite, né, quando foi confirmada a vitória de Biden, e fica essa preocupação aqui no Brasil. Nós ainda estamos há 1 ano e meio quase das eleições, né, e essa discussão vai ganhando força. Eu concordo com você. Acho que ali em 2014 houve uma pequena discussão, houve um atraso nos resultados em 2018, também ali já começava a se insinuar que as urnas eletrônicas não eram assim tão seguras, que havia algum tipo de interferência, e o fato é que nos últimos 2 anos, muito também pelo discurso do presidente Jair Bolsonaro, mas não só, a população perdeu, parte da população, uma parte significativa. A última pesquisa que eu vi sobre isso mostrava que 40% das pessoas não confiavam nas urnas eletrônicas. Então, uma parte significativa da população desconfia hoje das urnas eletrônicas. Essa é a realidade com a qual o ministro Luiz Roberto Barroso, o TSE, os técnicos e o Congresso vão ter que lidar no próximo 1 ano e meio. O que eu disse na minha primeira intervenção aqui foi isso. A gente vai ter que encontrar uma forma de lidar com isso e pacificar. O brasileiro vai ter que ir às urnas no final ali de 2022, confiando que a sua vontade, que a urna realmente vai fazer prevalecer a sua vontade. Como? Eu não sei, realmente não sei. Tem toda essa discussão. Me parece que até a nomeação do senador Ciro Nogueira, quem diria, né, que hoje, 2 anos depois da eleição de Jair Bolsonaro, eu estarei aqui na Jovem Pan comentando Ciro Nogueira nomeado ministro-chefe da Casa Civil. Mas me parece que essas negociações também envolvem aí a possibilidade de aprovação do voto auditável para as eleições de 2022. Agora, Paulo, aí tem um complicador, porque o Ciro Nogueira esteve naquela reunião de líderes partidários que se colocaram contra o voto impresso. Ele foi um dos que participaram, que foi até uma surpresa, porque ele faz parte da base do governo, já de apoio do Centrão, né? E agora tem essa reforma, ele vai para o ministério do presidente Bolsonaro. Como é que eles vão lidar com essas posições diferentes? Bem, o senador Ciro Nogueira não é muito conhecido por suas posições firmes na política, né? Eu acho que ele tem uma certa maleabilidade ali dos seus princípios, historicamente falando. Então, o presidente Jair Bolsonaro chama o senador Ciro Nogueira, correndo o risco aí de alienar ainda mais a sua base conservadora, que acreditou no discurso do fim da velha política, né, que o senador Ciro Nogueira representa aí, infelizmente. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro está apostando nessa capacidade de articulação do senador Ciro Nogueira. Nesse momento, eu não acredito nos princípios do senador Ciro Nogueira com relação ao voto auditável. Agora, pode haver uma articulação também contrária para convencer o governo de uma outra situação, que isso pode acontecer, né? O governo tem levado algumas rasteiras lá no Congresso, importantes em relação a pautas que são apresentadas, não é? E para discussão no Congresso, e de repente a base não apoia ou modifica tudo, né? Denise, como você está colocando, eu escrevi hoje no meu artigo ali na Gazeta do Povo, a gente não sabe, né, se o presidente Jair Bolsonaro, nesse momento, nesse grande xadrez 4D da política, de que se fala tanto, a gente não sabe se o presidente Jair Bolsonaro é o rei ou se ele é um peão, né, nas mãos aí desse centrão. Eu tenho certeza de que o presidente Jair Bolsonaro se vê ali como rei, mas eu estou começando a desconfiar de que até para permanecer no cargo e para garantir aí a reeleição em 2022 e evitar a volta do PT, talvez o presidente Jair Bolsonaro tenha aceitado se sujeitar ao papel de peão aí nas mãos desse centrão fisiológico. E aí a gente já fica até imaginando como é que seria um novo governo, um governo Bolsonaro reeleito com essa força toda do centrão, né? Aí cai um bocado, né, do entusiasmo aí do eleitorado, o bolsonarista mais apaixonado, o conservador, o liberal, que acreditava mesmo nas palavras do Bolsonaro em 2018, esse apoio popular perde-se, e aí, novamente, a gente vai usar aquela palavrinha
mágica, né, que é quase um coringa, que é a governabilidade, e daí um futuro governo Jair Bolsonaro, tão comprometido assim com o Centrão, já nasce carente dessa tal de governabilidade. E tem a questão, por exemplo, do voto impresso, que é uma PEC, não é? Ela não é uma maioria simples que vai aprovar. Então tem que ter muita capacidade de articulação para que haja votação em plenário para aprovação, e o governo tem enfrentado mais dificuldades no Senado, não é? Então pode passar pela Câmara e depois barrar no Senado. Eu acho difícil até pelo apoio popular, né? Se passar pela Câmara, eu acho bastante difícil que o Senado venha a barrar, ainda mais um tema tão quente, tão controverso, que mexe com as estruturas, não só do sistema eleitoral, mas da própria democracia, né? Já que a gente está vendo esses recados, se é que eles são verdadeiros ou não. Assim, se os recados não foram verdadeiros, agora que eles ganharam as manchetes dos jornais, o recado se tornou uma realidade, né? Então, eu acho bastante perigoso, é um tema que mexe com a própria estrutura da nossa democracia. Eu acho bastante difícil que uma aprovação pela Câmara não seja ratificada pelo Senado nesse ponto. Perfeito, Paulo. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, pela nossa conversa aqui no Jornal Jovem Pan. Paulo Pousonoff, que é comentarista da Jovem Pan. Uma boa tarde para você. Boa tarde, até mais.